Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinepapo e eu quero muito, sempre queremos muito, né? Porém, eu sinto que essa troca que eu faço com vocês, de trocar trocar uma ideia, é uma coisa que já a gente começou desde quando eu ainda estava no Brasil e eu tô seguindo até aqui em Portugal. E eu sinto que às vezes essa troca de energias, essa troca como é que eu vou dizer? Essa troca pela nossa amizade, eu sinto que acaba me fazendo tão bem quanto às vezes pode ser que faça para vocês. E um dos maiores propósitos de eu gravar esses vídeos de Kinepapo, que eu antes falava Kinevlog, mas não é do lado de fora. Então, Kinepapo eu acho que fica mais honesto aqui com vocês, porque eu sinto que a gente troca uma ideia no sentido da gente colocar os nossos sentimentos em vídeo, em conversa, e depois isso acaba fazendo muito sentido depois quando eu vou ver. Quando eu tô aqui gravando com vocês, eu sinto que às vezes não tá fazendo muito sentido, ou a linha do meu raciocínio não tá entrando dentro do entendimento para vocês. E depois eu acabo assistindo e vendo que, caramba, eu consegui passar os meus sentimentos aqui para vocês. Primeiro, por que eu falo que é tão legal gravar esses vídeos aqui? Primeiro porque às vezes as coisas que a gente está passando não necessariamente está passando só comigo ou só com vocês. Passam com todos nós. E eu sempre falo para vocês que, independente do meu canal, como o canal Kinemando vem com os reacts, eu sinto sempre essa coisa da gente produzir nossos conteúdos autorais. E por essa razão eu acabo trazendo também os Kinevlogs e aqui os Kinepapos para que a gente possa trocar uma ideia. O que eu quero conversar com vocês? E aí vem a questão. Primeiro, eu queria conversar se vocês sentem que muitas das vezes em sonho vocês acabam sendo colocados em algum despertar. Coloquem nos comentários se vocês sentem que são influenciados de alguma maneira em sonhos, que os sonhos às vezes te alertam sobre algumas coisas. Eu não sei se psicologicamente isso tem a ver com o nosso subconsciente ou muitas das vezes é o nosso próprio corpo tentando nos avisar, porque raciocinando às vezes a gente não consegue e eu acredito que a nossa própria mente nos ajuda. Muita coisa que eu gostaria de conversar com vocês, inicialmente eu sentia que eu tinha muito mais liberdade. Hoje em dia eu acho que eu sentia que eu tinha liberdade. Eu tenho, mas eu acho que a minha própria cabeça me coloca às vezes alguns bloqueios, medos sobre quem vai assistir ou não esse vídeo. E aos poucos eu vou vendo que a gente, na verdade, a gente que acaba nos auto-sabotando. Porque, galera, os problemas já existiram, o passado já existiu e acabou. E é libertador, como eu já falei em outros vídeos com vocês, quando a gente se sente livre em ser quem nós somos. E eu acabo que em alguns momentos da minha vida eu sinto que eu fico naquela sensação de e se? Será? E todas as vezes é muito pontual isso acontecer comigo. Todas as vezes que eu começo a duvidar de coisas que aconteceram, sobre a questão de você estar no caminho correto ou no caminho errado, muitas das vezes eu ganho até puxão de orelha de orelha nos próprios sonhos. E em outros eu às vezes falo assim, é, é, me ajude, né, minha mente me ajude a raciocinar melhor ao dormir. Gente, é incrível como muitas das vezes o sonho, de uma maneira às vezes quase teatral, nos demonstra como algumas coisas estão no nosso caminho para nos atrapalhar e como o passado existiu para nos evoluir e nos amadurecer. Eu não sou a voz de razão de absolutamente nada, mas eu sempre quero vir aqui para vocês e abrir o meu coração e falar sobre as situações que acontecem comigo, porque eu sei que isso acontece com todos nós e a gente não ter confiança na nossa própria razão, no nosso próprio instinto, é o maior perigo da nossa vida. Porque hoje eu sinto que eu não confiava em mim
antes porque eu era muito dependente da aprovação alheia. Porém, hoje eu vejo que quando você se liberta dessas, vou usar esse termo, dessas amarras de outros, você começa a dar espaço à voz do seu próprio subconsciente. Eu não estou falando isso porque eu entendo sobre nada, tá? Eu estou falando isso sobre o que eu raciocino, sobre o que acontece com o meu corpo. Eu sou bióloga, não tem nada a ver com questões profundas, religiosas, psicológicas. Não, eu estou falando de mim. Eu tô querendo falar para vocês sobre o raciocínio que eu senti, que ao me libertar da prisão mental e a necessidade de você ser aceito, é o maior erro que você pode fazer na sua vida. Deixar de ser você. E a gente deixa de ser a gente sem nem você perceber. Isso é loucura, como a gente deixa de ser nós, sabe? Eu sinto que eu comecei a pensar muito mais com a minha própria cabeça, sem ter necessidade alguma de que alguém vai gostar ou não. Se quem vai gostar ou não sou eu mesma. Das minhas atitudes às vezes podem não ser legais para mim, pela nossa própria empatia que é natural do ser humano. A gente tem atitudes que depois a gente se arrepende e a gente pensa, não foi legal. Ou depois, essa atitude foi legal e eu não estava imaginando que poderia ser tão boa. Isso é libertador. Agir com as próprias pernas, agir com o nosso próprio cérebro, errar por culpa nossa, não errar porque você não era você e você erra por influência e depois a culpa é sua e depois a culpa não é de mais. E na verdade as suas ações representam você, certos ou erradas, e é normal, não tem como você ser sempre correto, ser sempre certo ou ser sempre errado. Obviamente, a gente, como ser humano, não vou dizer normal, mas como ser humano que quer evoluir, a gente sempre sente que a gente tem que raciocinar muito antes do que a gente vai falar, do que a gente vai agir. Porém, não deixamos de ser trouxas. A gente precisa sempre entender que raciocinar sobre os sinais e entender que ao longo da nossa vida, toda a nossa evolução de erros e acertos construir a nossa experiência de vida. E quanto mais velhos nós ficamos, a gente começa a perceber as repetições dos erros e identificar de uma maneira muito mais rápida. Isso é surreal, imaginar que quando a gente consegue ter liberdade emocional, a gente consegue sentir o instinto do nosso coração agir, a gente começar a escutar nosso próprio coração, nosso próprio cérebro, a gente consegue sentir o meio influenciando sobre nós, a gente consegue perceber pessoas que são interesseiras, pessoas que não são amigas, pessoas que são realmente amigas, a gente começa a perceber como as pessoas que são pessoas de bom coração ou não. Erramos muito, não percebemos às vezes de imediato, mas ao longo do tempo é uma percepção que a gente começa a ter pela identificação, pela empatia. E eu acho que pelo espaço mental tá livre para você ser quem você é, faz com que você consiga abrir margem para realmente viver de maneira verdadeira. Porque a gente vive para viver. E agora, a gente tem que viver pensando que o que eu vou deixar aqui? Isso a gente pode fazer um papo para um próximo vídeo sobre por que todo mundo quer ser um popstar, um exemplo bem muito alto, mas por que você tem que ser rico, milionário? Por que você tem que ser famoso e conhecido? Eu vou falar de extremo coração. Aqui no canal eu faço os vídeos porque me faz muito bem. Eu tive um período de alta muito grande no início que eu tava lá em Minas Gerais. E depois que eu vim pra Lisboa, eu tive esse tempo de mudança e eu tive que ficar com o canal caiu e o algoritmo realmente prejudicou. E eu quero continuar produzindo porque eu nunca comecei o canal visando o financeiro. O financeiro a gente busca com outras coisas e o canal, para mim, é como se fosse uma produção minha, algo sustentável no sentido de eu poder construir
algo e poder falar, me divertir, me interagir e ter trocas com outras pessoas. E eu fico muito grata pelo público ser extremamente saudável aqui no canal. Tem uns louquinhos, mas em qualquer lugar tem. E a gente também tem que escutar às vezes a loucura, para a gente não achar que a vida é só uma normalidade, um rio brando. A vida é um caos constante em busca de um equilíbrio também. Igual o nosso organismo, a nossa homeostase, é basicamente por aí o caminho. Gente, eu às vezes sinto que quando eu gravo esses kinepapos, eu consigo tirar de mim, sabe? No sentido de conseguir trocar uma ideia, como se eu estivesse conversando com um amigo. Obviamente, a gente sente que a gente está passando porque só a gente passa e não. Todos passam. E essa é a questão que eu queria trocar com vocês. Torço que vocês tenham gostado. Lembrando, é muito importante, se vocês ficaram até aqui, aí sim, pô, se inscreve, curte, comenta. Uma importante informação para vocês é que o YouTube às vezes prejudica. Dá uma limpeza no seu histórico de busca lá no YouTube e começa a buscar o Kinemano para o YouTube poder começar a recomendar mais o canal aqui para vocês, tá bom? Beijos, e a nossa palavra secreta é o quê? Eu. Ponha nos comentários. Eu mesmo, como vocês. Divida com a gente aqui alguma coisa que realmente vocês se sentiram sendo vocês mesmos. Essa é a nossa palavra secreta. Desenvolva aí nos comentários. Beijos a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.